Expresso da Copa. A repercussão diária do Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia. Valéria Bossamay e Carol Freitas. Muito bom dia para você que está conosco. Está começando mais uma edição do Expresso da Copa. Para você que nos acompanha através do Gaúcha 2, no site, no aplicativo de GZH e também aqui no YouTube, através do canal de GZH, também em imagens. Bom, senhoras e senhores, estão definidos os confrontos de semifinal da Copa do Mundo Feminina. De um lado, Espanha e Suécia, e do outro teremos Austrália e Inglaterra. E este será o principal assunto deste Expresso da Copa. O Expresso está indo também de maneira decisiva, né? Acompanhando esta Copa do Mundo Feminina que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. E de imediato nós vamos à repercussão dos jogos deste sábado, que justamente definiram as classificações de Austrália e também Inglaterra. Eu vou começar por este resultado com as minhas comentaristas, Carol Freitas e também Duda Luizelli, para o resultado da Inglaterra contra a Colômbia, já que estávamos aqui, né, na torcida pela seleção colombiana, a única representante do futebol feminino sul-americano contra a Inglaterra, que destacávamos muito a campeã europeia, uma das principais seleções concorrentes ao título de 2023. Bom, e a Inglaterra confirmando seu favoritismo, apesar de uma Colômbia que saiu na frente. Mesmo com a eliminação, acho que a gente precisa citar aqui o que fez a Colômbia nesta Copa do Mundo, com bastante público também no estádio, com as suas jogadoras conseguindo um resultado extremamente expressivo, que foi a primeira vez em que a seleção chegou até uma fase de quartas de final. A Colômbia, para a qual você estava torcendo, Carol, não só você, mas todas nós, ficou pelo caminho, mas com um resultado que chamou a atenção, especialmente pela trajetória nesta Copa. Especialmente por ter saído na frente, né? Eu acho também que criou-se uma expectativa ali, a Colômbia saiu na frente, mas logo não deu muito tempo para comemorar, né? Que logo a Inglaterra já empatou ali numa falha coletiva, eu acho, né? Especialmente da goleira ali, aquela bola, gols, vamos segurar a bola, né? Não dar aquele rebote ali. Enfim, mas agora já foi também, né? Depois a goleira acabou ainda... A gente teve duas trocas de goleiro, inclusive, no dia de hoje, né? Uma para defender os pênaltis no outro jogo entre Austrália e França, e a troca da goleira da Colômbia também, ali depois de que sentiu um mal-estar. Mas eu acho que a Inglaterra foi melhor que a Colômbia mesmo, né? A gente viu no finalzinho ali também, a Colômbia até tentou, né, chutar mais, chegar mais, mas nem a Linda Caicedo conseguiu ser o que se esperava dela, e daí a gente também tem que medir um pouco, porque ela ainda é uma menina, né, de 18 anos, então não pode colocar uma pressão tão grande ainda sobre ela, mas tinha-se uma expectativa por tudo que ela fez nos outros jogos e por toda a capacidade que se tem a respeito dela, mas acho que, como tu falou, não tem muito o que se lamentar, né? A Colômbia foi longe, chegou pela primeira vez a uma fase de quartas de final da Copa do Mundo, caiu para a Inglaterra, que é a única entre as favoritas, né, que se colocava como favorita ali no início da competição, que seguiu viva até agora, que chega, né, entre as 4 melhores. Então acho que não é terra arrasada, é mais valorizar o que foi feito, né? A única seleção sul-americana também que conseguiu chegar nessa etapa e melhorar para a próxima temporada, o Brasil inclusive para fazer melhor que a Colômbia, né? E agora, Duda, eu acho que uma das coisas que também nos chamou a atenção, a gente falou a questão sobre público, né? Os torcedores também da seleção da Colômbia se fazendo presente, mas eu acho que a Colômbia mostrou um pouco algo que faltou para o Brasil, que foi aquela garra, né? A Carol trouxe isso, buscando o resultado até o final e criando chances, que inclusive com a Ramírez, né? Tem nos últimos minutos a Ramírez arremata ali já de dentro da grande área, mas buscando esse gol o tempo todo e brigando praticamente de igual para igual com uma seleção que é a campeã da Euro. O resultado da Colômbia eu acho que a gente precisa destacar também, né? Em relação ao que fez nesta Copa. Eu acho que a Colômbia fez uma baita Copa do Mundo. Acho que o que se esperava, né, de uma seleção que hoje desenvolve o futebol feminino de uma forma muito coerente na América do Sul, eu acho. A Colômbia faz um grande trabalho também com as suas categorias de base. Então, isso acho que tudo é fruto de um resultado, é fruto de um trabalho, né? Então, a Colômbia, eu acho que ela foi muito bem nessa Copa do Mundo. Uma coisa que me chama atenção também é todos esses grandes jogos, esse final de Copa, mesmo com, por exemplo, a Inglaterra ganhando,
ela não consegue manter a sua superioridade até o final do jogo, né? A Colômbia dá pressão, o Japão deu pressão na Suécia, a Holanda deu a pressão, enfim. Então, sempre teve a pressão final do time adversário. Será que será que a gente deixa de ser melhor no final do jogo? Ou é algo que a gente acaba descansando e não consegue ter a nossa parte mental boa até o final, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente ainda pode melhorar no futebol feminino como um todo. Então, isso é algo assim, que me chama um pouco a atenção em praticamente todas as seleções, né? Eu diria assim. Mas, enfim, eu acho que foi um grande jogo e uma das coisas a destacar, no meu ponto de vista, são as goleiras que estão fazendo a diferença nessa Copa do Mundo. E, pelo amor de Deus, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, goleira tinha que ser menor do futebol feminino. Pelo amor de Deus, a gente está vendo goleiras hoje, vou te dizer, é melhor que muito homem até, fazendo defesas fantásticas, né? Sem querer comparar, eu não gosto de comparar, mas as mulheres, eu acho que foram poucas falhas que se teve numa Copa do Mundo como um todo. E se viu grandes defesas. Se a gente for fazer um highlights das defesas, a gente vai ver aí grandes defesas, goleiras fantásticas, né? Uma pena a nossa Lorena não ter ido a essa Copa do Mundo, né? Mas certamente vão ter outras e ela vai brilhar também. E até pegando esse ponto que a Duda falou, né? Eu acho que é a Copa também das goleiras, né? E a gente vai falar em seguida desse confronto de semifinal, porque, por exemplo, nós teremos a Arnold contra a Mary Earps no duelo entre Austrália e Inglaterra. Então, isso também chama a atenção. Mas só para a gente fechar dessa repercussão entre Inglaterra e Colômbia, da partida das quartas, a gente tem uma Inglaterra que, eu acho que agora, diante da Colômbia, que também é uma forte seleção, pode ter feito um dos seus melhores jogos nesta Copa do Mundo, e é uma Inglaterra que, ao mesmo tempo, vai para a sua terceira semifinal consecutiva em Copas. Em 2019 foi eliminada pelos Estados Unidos, né, foi quarta na decisão contra a Suécia, e depois, em 2015, foi eliminada pelo Japão, e foi terceiro lugar na decisão contra a Alemanha. Então, é uma Inglaterra que também vai confirmando o seu favoritismo, foi campeã da Eurocopa. A gente destaca também o trabalho que é feito pela Sarina Wiegman, que foi eleita a melhor técnica pela FIFA nesse ano. Então é uma Inglaterra que aos poucos, né, com um placar mínimo, né, digamos assim, ela também está chegando. Mas eu acho que ainda falta a grande atuação da Inglaterra. E eu acho que a gente tem que falar também de uma coisa sobre a Inglaterra que destacamos ontem, que é a ausência da Lauren James, né? A gente até colocava um ponto de interrogação a respeito do que veríamos de Inglaterra hoje, porque ela tinha sido o grande destaque nas rodadas anteriores, né? A Inglaterra, enfim, conseguiu confirmar o favoritismo diante da Colômbia, mesmo sem ela. Na próxima partida ainda fica sem ela, né? Ela só voltaria numa disputa de final ou numa disputa de terceiro lugar. Enfim, né? A Inglaterra ainda vai ter mais 2 jogos pela frente, então ela ainda vai voltar a atuar nessa Copa do Mundo. Mas acho que tinha, assim, né, uma expectativa também do que seria a atuação da Inglaterra sem ela. Conseguiu confirmar, como tu disse, né, Valéria, sem aquela supremacia, assim, absurda diante da Colômbia. E assim como a gente também não viu, né, nenhuma só aquela goleada sobre a China, né? Com exceção dessa goleada sobre a China, nenhuma Inglaterra, assim, soberana diante dos outros adversários. Então, acho que isso também fica, né, como pendência. Mas se a gente olhar as outras favoritas que nem se classificaram, a Inglaterra tá voando, né? E até uma questão aqui. A Sarita é a melhor técnica do mundo da Inglaterra, certo? Se ela perde para a Austrália, será que ela continua sendo a melhor do mundo? Será que eles vão querer trocar a treinadora, que tá tudo errado? É só um ponto pra gente pensar. É um bom ponto. Mas sabe que eu acho que isso também vai muito desse comando técnico, né, da Sarina, porque a gente já falou dos desfalques, né, e eu acho que isso também tem que ser destacado aqui quando a gente fala da Inglaterra. Apesar da gente estar esperando essa grande atuação, até para repetir mesmo o desempenho que a gente viu na Euro, perdeu a sua artilheira, a sua capitã por conta de lesão, não teve a Lauren James, como a Carol destacou, então ela encontra alternativas, né? E também, ao longo desta fase, encontrou também grandes adversárias, a própria Nigéria, agora também com a própria Colômbia. Então, esse trabalho também de alternativas, isso mostra, né, por que a Sarina também foi eleita pela FIFA a melhor técnica no prêmio que foi entregue em 2023. E também, né, um ponto, né, que também não... Aquele clichê que não existe mais time bobo, né? Isso mostra também que o nível de uma Copa do Mundo tá muito melhor do que era esperado e do que a gente via nas outras edições, para uma Inglaterra não estar atropelando, né, todos os... Não, e a gente vê uma Inglaterra num crescente numa Copa do Mundo. Isso eu acho que é muito importante. A gente tá vendo uma Inglaterra crescer, talvez, na hora decisiva, né?
E é o que faz toda a diferença, né? Já que estamos falando de mata-mata. Bom, a adversária da Inglaterra será a Austrália, que passou pela França em um dos grandes jogos desta Copa do Mundo. Olha, dá para montar um top 3, porque tem várias partidas que chamaram a atenção, mas uma decisão que foi para os pênaltis, depois de um 0-0 no tempo normal e também na prorrogação, e foram necessárias nada mais, nada menos que 20 cobranças de pênaltis para que a gente pudesse conhecer a Austrália, justamente sendo a seleção classificada, a primeira vez em que ela vai para uma semifinal de Copa do Mundo feminina. E aí a gente tem a Arnold como um grande destaque da Austrália, e até como a Carol falou, teve a alternância, né? A Duran acabou assumindo a titularidade já na prorrogação, né, para ser a arqueira titular da França. E olha, eu achei que ia sobrar pra ela, hein? Achei que ela ia ter que bater o pênalti decisivo. E o desempenho da Duran não foi ruim, né? Ela defendeu, ela tem defesas também, 2 cobranças. Isso. Mas em contrapartida, o que a Arnold também defendeu foram as 2 cobranças da Dali, já que a arbitragem mandou voltar. Depois teve a batida da Baixa e ela ainda desvia a cobrança da Perissé, que vai para a trave, né? E aí tem também o desvio na trave. Então a Arnold foi eleita, inclusive, a melhor jogadora. Mas o que eu queria aproveitar, além, claro, desse destaque da goleira da Austrália, foi também a Sam Kerr, né? Jogou mais tempo hoje, né? Entrou aos 9 minutos do segundo tempo. Mas a Sam Kerr entrou naquele dia que, assim, entrou querendo mesmo, né? Já nos primeiros toques na bola, ela já criou uma grande oportunidade. E olha, claro que é uma opção no banco de reservas, ficou fora da fase de grupos, entrou nas oitavas e agora também teve mais minutagem nesse jogo contra a França. Mas é um grande acréscimo para a Austrália. Hoje deu para perceber realmente. E até tinha, assim, uma expectativa, porque ontem o técnico da Austrália tinha dado entrevista e tinha dito, né, que se ela tivesse condições físicas de jogar os 90 minutos, e daí depois, né, uma prorrogação, se fosse necessário, o que foi necessário, né, ela começaria entre as titulares. Viu-se, então, que ela não tinha condições de jogar os 120 e mais de 130, né, porque se a gente contar com todos os acréscimos que tem no jogo, ela não tinha condições de jogar tudo, mas no segundo tempo foi decisiva, né? E esperava-se muito, né, dela desde o início, né? No primeiro jogo não vai jogar a Sam Kerr, no segundo também não, mas no terceiro ela tem chances, não jogou. O quarto ela tem chances, não jogou. Hoje vai ser titular, não foi titular. Então tem-se toda uma expectativa, né, a respeito dela, especialmente, né, por estar jogando em casa. E acho que, como a Duda colocou ontem, né, a força das arquibancadas também ajudam muito, né, a Austrália nesse gás a mais para buscar uma classificação inédita para uma semifinal de Copa do Mundo e para sonhar com um passo adiante ainda, né? Olha essa Austrália, hein, Duda? Olha essa Austrália. Eu vou dizer que a Austrália, assim, pelo show que a torcida tem dado, né? É uma seleção jovem, vem com uma Sam Kerr que eu acredito ainda que ela não vai sair jogando, porque não é em uma semana que tu consegue adquirir ali mais 45 minutos nas tuas costas, né? Bem pelo contrário, tu fica cansada, porque vem de toda uma Copa do Mundo. Então, eu acredito ainda que daqui a pouco ela vai entrar no intervalo, né? Porque a gente não pode esquecer que pode ter uma prorrogação, e é onde se vai decidir o jogo. Então, ela é uma jogadora diferenciadíssima, ela está entre as melhores jogadoras do mundo, né? Se eu não me engano, ela foi eleita a terceira melhor jogadora do mundo no último prêmio The Best da FIFA. Ela faz a diferença, com certeza. E tu vê que a torcida, quando ela entra, é quando a gente vê quando a Marta tira o colete e vai entrar. E aí isso aí faz uma energia positiva com as atletas, com a torcida, né? Então, eu vejo assim, e pensando no futebol feminino, Valéria, como um todo, que legal essa Copa do Mundo, com os estádios lotados, o engajamento da Austrália com o futebol feminino. A gente vendo a FIFA, é um grande negócio, um grande business hoje, né? O futebol feminino, é uma Copa do Mundo. O quanto isso não vai rentabilizar nos cofres da FIFA aí, e tomara que eles distribuam para quem realmente precisa, para que o desenvolvimento da modalidade cresça cada vez mais. E aí, acho que aproveitando esse gancho, Duda, a gente cobra muito, né, das instituições, das associações, quem lida com o futebol, porque que é necessário mais medidas, né, de que todo mundo assuma o seu papel
para ajudar a desenvolver a modalidade. E a FIFA, nessa Copa especialmente, que a gente tem falado muito que é a Copa de todas as Copas, ela tomou algumas medidas. E aí a gente tem uma premiação individual para jogadoras, atingindo cada fase. Nós temos a FanFest também pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Então, aquelas pessoas que daqui a um pouco não podem acompanhar as partidas nos estádios, podem também estarem ali no momento da FanFest, o que é algo muito bacana. E mais de 50 mil torcedores já haviam passado pela FanFest, segundo os dados da FIFA. A gente já tem o melhor público, inclusive da Copa de 2019, já superou essa marca. Então, são pequenas ações aumentando também o valor da premiação. E segundo o Gianni Infantino, para a próxima Copa, a intenção é equiparar, né, a premiação tanto da Copa masculina como da feminina. Então, são esses passos que são necessários e que a gente está vendo agora na Copa do Mundo. E, mais uma vez, o que faz a torcida da Austrália é realmente... e não só da Austrália, mas da Nova Zelândia também, quem está acompanhando em loco, isso é muito bacana. E eu acho que isso é um dos grandes legados dessa Copa do Mundo. Não basta apenas você receber o evento, mas é você apoiar a seleção local, participar mesmo de fato da Copa do Mundo feminina, e isso a gente vem acompanhando. E um detalhe interessante em relação a... Só pegando esse recorte da Austrália, a seleção já levou mais de quase 300 mil torcedores nas partidas, né? Então, isso também é muito bacana da gente poder acompanhar. E não é à toa que, claro que esse apoio que vem da arquibancada, ele faz a diferença quando se trata dentro de campo, especialmente no futebol feminino, que é uma coisa que a gente, quando conversa com as atletas, ouve tanto, né, delas pedindo, fazendo aquele apelo justamente para que o torcedor compareça. Então, isso é ainda mais fantástico quando a gente acompanha no futebol feminino. E para quem nos acompanha aqui, e a Duda esteve presente, eu acho que um dos maiores exemplos de que faz a diferença foi no próprio jogo do Inter, né, na decisão pela Copa Libertadores contra o River. O quanto a gente acompanhou, né, e viu que realmente faz a diferença, já vimos isso também do lado do Grêmio, então é muito bacana quando a gente tem exemplos muito próximos, falando do futebol masculino, e ao mesmo tempo com as gurias coloradas que também já lotaram o Beira-Rio, né, na decisão contra o Corinthians no ano passado, acompanhando também um Grenal na decisão do Gauchão também de 2022. Então isso é extremamente bacana e que esse crescimento seja ainda maior. E ainda tem Copa do Mundo para rolar, então nós vamos acompanhar os estádios ainda mais lotados, o que é muito bacana. Quem sabe, Valéria, imagina daqui 4 anos, quem sabe nós não estamos em Porto Alegre assistindo a seleção brasileira, enfim, né, numa semifinal de Copa do Mundo com o estádio lotado. Só sonha quem, né, só chega quem sonha. Exatamente. Vai ver, né? E a gente também, né, acho que a gente também pode falar sobre a evolução das ligas, né? A gente viu o técnico da Colômbia falando que espera também, né, que com a campanha que a seleção fez nessa temporada se olhe também para as ligas locais, né? Acho que a gente também pode trazer um recorte pro Brasileirão, né? A gente ouve muitas atletas que falam sobre isso, né? A gente tem uma fórmula de disputa no Brasileirão em que as equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, depois mata-mata direto. Então a gente sabe que isso também é um pedido, né, de quem está envolvido nos clubes que se tem um olhar. A gente sabe que envolve custo, que envolve que envolve grana, que envolve programação, que envolve muita coisa, né, da CBF, mas é algo que também agregaria, né, acrescentaria, faria com que o Campeonato Brasileiro também evoluísse um pouco. Então, acho que já que a gente fala tanto, né, de evolução como um todo, não custa nada uma evolução. Mas eu queria fazer um parênteses com relação a isso. O Campeonato Brasileiro, primeiro o Campeonato a CBF apoiou e continua apoiando, o campeonato melhorou, fez com que as atletas melhorassem. E hoje as atletas jogam fora do Brasil, por quê? Porque elas tiveram um campeonato que elas conseguiram mostrar para os outros. Então, quer dizer, tudo faz parte de um processo, né? E esse processo ele está sendo bem feito, na minha visão, lá pela Aline, pelo pessoal da CBF, com relação aos campeonatos. Obviamente que a gente sempre quer mais. E o querer mais significa dinheiro, né? Porque tudo custa muito. Mas eu acho que a gente está num processo legal. Talvez tenha que fazer alguns ajustes, ok. Mas esses ajustes, talvez até com as pessoas que hoje estão, né, no comando das grandes equipes do Brasil. E a gente fala de instituições, mas eu acho que as empresas também, né, precisam aqui, né, ter uma responsabilidade social. Acho que o futebol feminino, ele é um esporte, mas ele também é esse lado da responsabilidade social, e aqui também falamos enquanto imprensa, de apoiar, de divulgar ainda mais o futebol feminino. Então, acho que todo mundo precisa dar esse passo a mais, né, em relação à modalidade. E a gente aproveita para falar, né, isso num espaço de Copa do Mundo, porque
o grande exemplo está justamente no Mundial. Acho que esse ano a gente tem um enorme exemplo em relação à Copa do Mundo. A gente vê muito mais marcas apoiando, a gente acompanha nas transmissões, isso também é marcas apoiando. Nós temos aqui a nossa parceria também da KTO e também da Unilassalle. Então, o resultado, ele está acontecendo, né? E a gente vê a questão do público, a questão técnica, tudo está crescendo. Mas a gente precisa também dar um passo a mais para que todo esse entorno, todo esse cenário do futebol feminino, ele também cresça, né? Acompanhe esse crescimento. É um momento que a gente não pode parar mais, não dá mais para retroceder. O processo agora é da gente seguir caminhando e crescendo em todos os aspectos técnicos do torcedor, da questão do marketing, das empresas apoiando, da imprensa acompanhando mais e assumindo esse papel. Então, acho que a Copa é este grande exemplo e está dando, né, as grandes lições também em relação ao futebol feminino. E nós estamos chegando na reta decisiva, né? E eu não vou deixar aqui de fazer aquele famoso bolão, né? Que nós fazemos sempre a cada fase. Mas só em relação para fechar esse bloco aqui que falamos de Austrália e de França, é uma Austrália que, se a gente falou em relação à questão anímica também, das próprias classificações anteriores, agora vem forte. Eu gostei muito do que a Austrália apresentou, especialmente nessa partida. Como a Carol falou, não era uma equipe que a gente apontava antes da Copa começar. Tem a sua melhor geração, que já era projetada antes da Copa. Agora é um time que, olha, tem esse grande confronto com a Inglaterra, mas o que a Austrália também apresentou até aqui chamou muita atenção. E claro que o que se espera também é que o resultado dentro do próprio país. E aí vai muito do que a gente comentou em relação ao engajamento do público, das Matildas, né, servirem de inspiração para as outras meninas, que a Sanquera ela possa atender o público mais de perto também, né, por que não? Mas eu gostei, particularmente, eu gostei muito do desempenho da Austrália, especialmente nesse jogo contra a França, que a gente sabe, né, teve problemas também, e eu acho que vale ressaltar também o trabalho feito pelo Renard, porque assumiu uma seleção que estava em crise de relacionamento com a técnica anterior, e no pouco tempo de trabalho que ele teve, ele conseguiu, né, organizar essa França, que tem as suas qualidades, que tem as suas individualidades, e chegou a um resultado. Claro que a gente sabe que pênalti é aquele momento da jogadora estar bem, é loteria, por que não? Mas ele também, acho que pelo que ele fez também na Copa do Mundo, ele conseguiu um grande resultado. E era o técnico que a gente viu comandando a Arábia Saudita na Copa masculina, quando teve aquele grande resultado da vitória sobre a Argentina, que depois foi a campeã do torneio. Então eu gostei também do trabalho feito pelo Renard nesta Copa. Para a gente encaminhar o encerramento desta Copa do Mundo, vamos falar então dos confrontos da semifinal. Em seguida vai aparecer também na tela, para quem nos acompanha através das imagens no YouTube de GZH, o chaveamento desta Copa do Mundo na sua reta decisiva. O primeiro jogo será na próxima terça-feira, às 5 horas da manhã, com Espanha e Suécia, Duda Luiz L. Pois então, eu vou te dizer que são dois jogos, na verdade, muito parelhos. Esse jogo vão ser definidos no detalhe, se não nos pênaltis, né? Como a gente está vendo. A Espanha, eu até acho que ela é um futebol assim que aparece mais, que ele é mais parecido com o futebol brasileiro, eu diria. Mas eu vejo uma Suécia muito forte, eu vejo uma Suécia muito forte defensivamente. E hoje, quem não tomar gol, eu acho que tem vantagem em quem faz gol, né? Agora nessa fase final da Copa do Mundo. Então, eu aposto aí numa vitória da Suécia. Então, já vou deixar aqui a Suécia apontada pela Duda. Carol, tem uma opinião formada em relação a esse primeiro confronto? Olha, eu dei todas as opiniões furadas possíveis até agora no momento, mas eu acho que esse jogo aí pode ir para os pênaltis. Então eu vou apostar na Suécia. Suécia. Nos pênaltis daí, não no tempo normal. Acho que vamos ter emoção. Como diria Galvão Bueno. Eu vou, por ser... Claro que a Suécia, né? Eu acho que o grande resultado na eliminação dos Estados Unidos trouxe aquele ânimo, né? E a Suécia também não chega por acaso, é uma seleção que é a terceira no ranking da FIFA. Mas eu acho que nesse caso, olhando assim pelo que a Espanha também apresentou, querendo ou não, acho que aquela chinelada mesmo do Japão, né, naquele 4-0, eu acho que, né, acendeu o alerta em relação à seleção espanhola.
para ser diferente do palpite de vocês, eu vou botar na Espanha. Alguém vai acertar. Exatamente. Gostei muito do que a Bonmatí apresentou, a própria Hermoso. Então, qualidades individuais. Além disso, tem Alexia Putellas, que a gente já citou várias vezes aqui. Mas é uma Espanha que eu acho que ao mesmo tempo também, depois daquele resultado contra o Japão, acendeu o alerta e voltou a apresentar um bom futebol. É bem verdade que está jogando muito mais, eu acho que num núcleo fechado das jogadoras, porque a relação com o técnico não é boa, e ao mesmo tempo eu acho que isso também pode pesar nessa decisão contra a Suécia e em favor da Suécia, mas eu acho que assim, pelo que o time apresentou e parece ser um grupo bastante fechado, eu estou indo com a Espanha em relação a essa primeira semifinal, só reforçando a data e horário, na próxima terça-feira, às 5 horas da manhã, no Eden Park, esta partida que será na Nova Zelândia. Depois, no dia seguinte, na quarta-feira, às 7 horas da manhã, em Sydney, nós teremos Austrália contra Inglaterra. E aí? E aí? E aí, Duda? Vai, me jogou a batata quente pra mim. Eu vou trocar minha opinião agora. Eu sempre fui mais pelo óbvio, né? Eu diria assim, que o óbvio talvez fosse a Inglaterra contra a Austrália, mas pelo que a Austrália está fazendo nessa Copa do Mundo, pelo astral e por tudo que o país está se envolvendo, eu vou de Austrália. Eu quero ver a Austrália campeã do mundo, porque isso me remete a daqui 4 anos, quem sabe a gente não vai estar no Brasil, né? E vamos estar fazendo uma festa, porque isso na Austrália mesmo vai refletir numa evolução da modalidade em muitos outros, né, negócios do futebol feminino dentro do país. Então eu vou de Austrália agora até o final. Bom palpite, né? Não sou contra esse palpite. Carol? Eu acho que eu vou ir de Inglaterra mais pela Sarina. Acho que a gente sempre fica, será que a Inglaterra vai dar um passinho? E ela tá sempre conseguindo ali, nem que seja um resultado que não seja tão expressivo. Então eu vou no óbvio, na Inglaterra. Tá. Eu vou dizer que eu vou nesse mesmo palpite, mas aí eu vou manter uma coerência que começou lá no início da Copa. Quando, claro, eu botei a seleção brasileira, mas eu deixei a Inglaterra ali também, porque eu gostei muito do que a Inglaterra apresentou na Eurocopa. Venceu também a decisão contra a Alemanha. A Sarina também, eu sou fã do trabalho dela e acompanhando a Copa. Podia assumir a seleção brasileira depois de ganhar a Copa pela Inglaterra, não acha? Então, mas pela Sarina também, eu acho que pelo que apresentou, justamente como ela conseguiu remontar essa equipe depois de tantas baixas, inclusive com a Lauren James agora de fora. E tem justamente uma das melhores goleiras também do mundo, foi eleita também a Mary Earps. E justamente por conta desse duelo entre Mary Earps e Arnold, eu acho que essa decisão vai para os pênaltis. Então eu vou deixar aqui o meu acréscimo também, em relação às penalidades. Agora, só para aproveitar e a gente fechar essa edição, claro que não temos a seleção brasileira feminina, mas o que representa para vocês essas semifinais, né, entre Espanha e Suécia, Austrália e Inglaterra? Eu acho, eu até estava olhando isso antes, né? Quais tinham sido as melhores campanhas das nossas 4 seleções semifinalistas? Então a Espanha tinha chegado no máximo a oitavas de final na Copa de 2019. A Suécia foi a única das 4 que já chegou numa decisão de Copa do Mundo. Então, querendo ou não, a gente vai ter um finalista inédito, né, do outro lado da chave. Talvez a gente tenha 2 finalistas inéditos, né? Então, a Suécia foi vice-campeã em 2003. A Inglaterra fez a melhor campanha em 2015, caiu ali na semifinal, mas depois conquistou o 3º lugar. E a Austrália chega pela primeira vez, né, também, assim como a Espanha, uma semifinal, tinha chegado na melhor campanha, né, às quartas, em 2007. Então, acho que, mesmo que o Brasil não tenha, né, se classificado e a gente tenha se frustrado muito com isso, acho que fica o crescimento técnico e o investimento, talvez, das seleções, enfim, numa evolução do futebol feminino, né? Porque a gente vê algumas seleções, por exemplo, o Marrocos, que caiu na fase anterior, né? Que é uma seleção que a gente não dava nada, dizendo bem no português bendito. Que a gente não dava nada e que conseguiu, né? Exatamente, que conseguiu ir longe. A Colômbia também, né? Antes de começar a Copa, a gente pensou, a Colômbia vai se classificar na vice-liderança no grupo com a Alemanha, o Brasil vai pegar a Colômbia vai ser eliminada ali logo à frente. Então, acho que a gente vê, acho que mesmo sem a seleção brasileira, a gente consegue ver um lado positivo, uma evolução no futebol feminino.
como falava-se, né, desde o início dessa Copa, essa é a maior Copa dos últimos tempos, então espera-se que essa seja a maior, mas só até agora, né, que daqui a 4 anos a gente tem uma nova Copa maior de todos os tempos e assim sucessivamente, com todas as seleções podendo chegar lá, né, a gente tendo algumas surpresas, digamos assim. Então, fico feliz por essa parte. Duda, tu já havia falado em relação às goleiras, né? Isso também é um baita ponto. Mas o que mais também representa, né? Essas semifinais aí com equipes que a gente não tem nem a seleção brasileira, nem a Alemanha, nem Estados Unidos, nem Japão e nem Noruega, que foram seleções que já venceram também este torneio. Eu olhando aqui para as 4 seleções que chegaram, me parece que o Brasil jogou contra as 4 nos últimos 12 meses. E eu acho que ele venceu só a Espanha, se eu não me engano, foi que o Brasil conseguiu vencer. A Suécia empatou, a Austrália perdeu e empatou, e a Inglaterra a gente empatou, mas perdeu o título e perdeu nos da pênaltis, finalíssima. né? Então significa, são equipes fortes, são seleções muito fortes que estão chegando. E aí eu acho que é o detalhe que vai fazer a diferença. O futebol, às vezes, nem sempre o melhor vence, né? Às vezes a equipe que não está tão bem, mas que tem uma melhor estratégia, ela pode conseguir o resultado. Até porque nessa fase agora, se tu empatar até o final, tu vai para os pênaltis, tu pode vencer um jogo. Então agora vai quem tiver a melhor estratégia, quem chegar melhor fisicamente, né? Porque agora é a hora do tanque chegar cheio, né? Tu não pode chegar com meio tanque agora nessa fase semifinal. Então acho que quem conseguir chegar mais inteira nesses jogos decisivos vão fazer a diferença, né? E agora a minha aposta aqui é na Austrália, que eu acho que a torcida vai empurrar a Austrália até o final. Que legal a gente ver o futebol feminino crescendo em todos os âmbitos, né? E só para fechar, eu vou falar em relação ao modelo, né? A gente tinha muita dúvida em relação 32 seleções, né? A Copa mudando, mas eu quero dizer que foi uma das decisões mais assertivas e como esse modelo, não que os modelos anteriores não fossem bons, mas como esse modelo com 32 seleções, ele apresentou tantas coisas positivas, né? A gente viu novas seleções estreando, mostrando bom rendimento, também mostrando uma qualidade técnica. Então, eu acho que assim, esse modelo de 32 seleções que se gerava alguma dúvida em relação antes da Copa começar, que bom que tivemos 32 seleções e que possa seguir assim, porque realmente abre a possibilidade de novos times participarem, de mostrarem também as suas qualidades. A Carol falou da seleção do Marrocos e a gente viu também uma questão histórica também da própria vestimenta da seleção também sendo usada. Então, como isso foi bacana de acompanhar tantos feitos históricos. Então, que bom que tivemos 32 seleções. Eu acho que a questão de olhar a semifinal é realmente porque não temos uma presença da seleção brasileira e eu acho que, olhando pelo cenário, né, a gente teria a possibilidade e mostrando mais uma vez, né, o favoritismo, a camisa, como a gente já acompanha aqui no futebol nacional, ela não ganha mais o jogo, né, vai muito além disso, assim, as tradicionais já ficaram pelo caminho, então acho que a Copa também mostrou isso e mesmo aquelas seleções que talvez não tivessem tanta qualidade técnica, elas venceram na garra. E aí a gente tem a própria seleção jamaicana precisando fazer vaquinha para poder estar na Copa do Mundo, para ajudar nos custos. A própria Colômbia, que ainda não tem uma liga forte e que tem muitos jogadores que, inclusive, atuam no Brasil. E a gente tem a Mônica Ramos, que defende o Grêmio, a zagueira. A Nigéria também cobrando a federação local, cobrando né? a federação. Então, ao mesmo tempo em que não tem tanta aquela questão técnica, as condições mesmo, né? Quando a gente fala, mas ao mesmo tempo mostraram que a garra ela também pode fazer a diferença durante uma partida. Valéria, uma questão que eu acho que é importante. Às vezes a gente fala assim, poxa, a gente só tem apoio ao futebol feminino, às vezes, na Copa do Mundo. Os patrocinadores, os próprios patrocinadores da seleção brasileira, que apoiam durante os 4 anos, mas por que eles só fazem ativações das marcas durante uma Copa do Mundo? Por que essa ativação das marcas não é feita sempre, durante cada data FIFA? Eu acho que isso também falta do patrocinador para a gente conseguir evoluir. Que estejam ativações, que estejam interações. Hoje, o futebol a gente vê no celular, a gente ouve, né, em tudo que é lugar. Então, quer dizer, eu acho que está faltando também a gente virar um pouquinho a chave quando a gente fala de investimento e apoio ao futebol feminino, à modalidade. São muitos assuntos, muitas reflexões que a gente precisa fazer, tem muita bola rolando, muita questão técnica, mas eu quero dizer que, infelizmente, a edição do Expresso da Copa
deste sábado vai ficando por aqui, mas na terça-feira nós estaremos de volta justamente para repercutir o primeiro confronto desta semifinal entre Espanha e Suécia, além, claro, de falarmos mais em relação à Austrália e Inglaterra, essa partida na quarta-feira. E lembrando, decisão do título no próximo domingo. E claro que o Expresso da Copa vai seguir acompanhando e repercutindo tudo o que rola no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Muito obrigada pela companhia de hoje, para você que nos ouviu aqui no Gaúcha 2 através do aplicativo e também em GZH, e também para quem nos acompanhou em imagens através do YouTube de GZH. Na próxima terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, nós estaremos de volta. Grande abraço! Expresso da Copa. A repercussão diária do Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia.